Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Muito bom, meu querido, muito bem. Nós estamos aqui para mais uma vez divulgarmos um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Meus queridos, que maravilha, né? Deus tem feito coisas tremendas em nossa vida, em nosso meio, porque cada vez mais que estamos aqui falando, ensinando não somos ensinadores, mas quanto mais nós estamos estudando a palavra, quanto mais a gente se dedica à palavra do nosso eterno Criador, mais condições e mais entendimento ele vai nos dando. Louvado seja o nome do nosso Criador. Meu querido, veja bem, eu estou aqui diante de uma palavra, sem me esquecer, deixe o seu like já no início do vídeo. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, se você ainda não é inscrito no nosso canal, também compartilhe o nosso trabalho e também, quando você se inscrever, você ative o sininho de notificações na opção todas, tá bom, meu querido? Para que você não possa perder nenhum trabalho nosso. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 6. O que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Por quê? Porque tudo o que o homem semear, isso também ele vai ceifar. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Meu querido, por que eu estou fazendo esse vídeo dessa forma, ou desse formato? Eu estava observando um vídeo do nosso irmão Cláudio Mendes, e olha, eu gostei muito desse vídeo que o nosso irmão fez, sobre o quê? Sobre os juízos de Deus que já veio sobre a terra. E que muita gente não entende que cada ato que acontece na terra, seja de destruição, seja de ódio, seja de pavor, seja de terremoto, seja de guerra, qualquer ato que acontece no mundo, meu querido, é permissão divina, é permissão de Deus. Mas o último juízo que havia de vir, que estava escrito na Bíblia, era o juízo do ano 70. De lá para cá, todos os juízos que acontecem no mundo, meu querido, tudo que acontece no mundo é fruto daquilo que o homem ele planta. Não é fruto do cumprimento da palavra, porque a Bíblia Sagrada, ela tem 2000 anos que ela parou de ser escrita. O último livro que foi escrito foi o Apocalipse. E o Apocalipse, ele foi escrito para servir de descrição do último juízo que haveria de vir e que veio sobre a terra, que foi o juízo do ano 70. O que você precisa entender, e eu preciso, nós precisamos, do jeito que o nosso irmão Cláudio Mendes fala ali, é que muita gente não acredita que os juízos que acontecem no mundo é porque é fruto daquilo que o próprio homem ele almeja, ele planta. Então, automaticamente, ele tem que colher aquilo que ele planta. Hoje, como que está o mundo, o cenário mundial, no que diz respeito ao cumprimento bíblico? Não tem. Mas, irmão Alberto, o senhor está falando que as guerras, o ódio, o terror, tudo que acontece no mundo não é compromisso, não é cumprimento das profecias bíblicas? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Desde que o Filho de Deus morreu na cruz e 36 anos e meio depois que ele morreu, acontece o juízo. De lá para cá, tudo que acontece no mundo
tudo o que acontece no mundo é fruto do ódio humano, é fruto da própria plantação do homem. Olha o que diz a Bíblia, meu querido. Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, aos crentes da Galácia, ele escreveu que tudo o que o homem semear, isso ele vai ceifar, ou seja, ele vai colher. Na roça, é impossível você plantar um pé de laranja e nesse pé de laranja você colher coco. Se você plantou um coqueiro, nesse pé de coco, você não vai colher jaca, você não vai colher chuchu, você não vai colher repolho. Então, o homem, ele vive hoje semeando contendas, semeando o ódio, semeando a guerra, semeando a desordem, a desavença. Então, hoje, vou te falar no sentido espiritual. Por que que o mundo espiritual vive uma mentira como se fosse uma verdade? É porque os homens, os líderes religiosos, eles espalham mentiras. Eles estão plantando mentiras na cabeça, na mente das pessoas. Então, tudo que a gente está vendo aí nesse mundo religioso, por que que se propaga a mentira quando os pregadores pregam? Por que que eles dizem que Jesus ainda vai voltar, essa volta física de Jesus? Ela não está na Bíblia, mas os pregadores pregam que Jesus vai vir na nuvem do céu. Por quê? Porque muitos são vítimas do sistema e do jeito que aprenderam, então eles ensinam. Mas eles não têm a preocupação de procurar saber a realidade bíblica para depois estar ensinando. Então, o mundo vive uma mentira. Por quê? Porque plantaram mentira na cabeça das pessoas. Estão agora colhendo essa tal mentira. Então, querido, sabe o que acontece? A nossa preocupação, nós que estamos aqui no YouTube, eu, nosso irmão Cláudio Mendes, aos irmãos que ainda estão um pouquinho atrasados, mas estão aí com boas intenções, né? Falando sobre a graça, mas como disse nosso irmão Cláudio Mendes, a gente já avançou um pouquinho e a gente já entendeu que a graça de Deus ela é eterna, mas o período da graça ele foi terminado com o apóstolo Paulo, e isso não é mentira. Porque o apóstolo Paulo, ele falou que o tempo que ele pregava o evangelho da graça tinha terminado. Quando você olha ali em Colossenses capítulo 1, versículo 23 e 24, você vai encontrar isso. Quando você olha Romanos capítulo 10, o versículo 17 e 18, também você vai encontrar isso. Quando você vê Paulo se despedindo, ou ele falando assim, combati o bom combate, acabei a carreira. Quando ele diz acabei a carreira, ele está dizendo aqui o quê? Cumpriu o seu ministério. Ele poderia dizer, combati o bom combate, não terminei a carreira. Ele poderia falar isso, mas ele falou, acabei a carreira e guardei a fé. Ele poderia falar, não acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Então, meu querido, o período que Paulo pregou o evangelho da incircuncisão acabou. Quando você olha, quando você estuda o capítulo 7 de Hebreus e você coloca ali literalmente o capítulo 7 de Hebreus e Apocalipse capítulo 14,
quando você bota os dois em paralelo, você vai ver que o sacerdócio de Cristo, ele tinha que ser eterno, porque apontava para o evangelho eterno, que é a boas novas eterna, em que o período de toda a trajetória do Gênesis a Apocalipse se cumpriu. Então, o que acontece no mundo hoje, meu querido, não é fruto daquilo que está escrito na Bíblia. É consequência daquilo que o próprio homem ele planta. Então, ele colhe. Se ele planta ódio, ele está colhendo ódio. Olha, quantas armas no mundo inteiro que são construídas, que são feitas, para quê? Para vender para outros países. Aviões supersônicos, avião que a velocidade dele é comparado à velocidade do som, não é? Bombas atômicas capazes de destruir, né, o reino da terra 100 vezes. Claro que o Criador não vai deixar isso acontecer, porque se o homem ele quisesse fazer isso, haveria então uma interferência do nosso Criador. Por quê? Porque Eclesiastes, capítulo 1 e 4, não pode nunca deixar, não é, de existir ou de acontecer. O que está escrito lá? Uma geração vai e a outra vem, mas a terra ela vai continuar para sempre. Isso aqui joga por terra até mesmo essa linha doutrinária que diz que a terra vai ser destruída com fogo e que isso aqui tudo vai acabar. Não vai, meu querido, não vai. O que está acontecendo desde a criação do homem é uma geração vindo e a outra morrendo, uma geração vindo e a outra indo. A terra continua para sempre. A Bíblia diz que a terra ela foi feita para a eterna morada dos homens. Então, tudo que te falam, esses pregadores futuristas que falam para você que Deus vai arrebatar a igreja e que a terra vai ser destruída e que muita gente vai para o céu e muita gente vai para o inferno, queridos, para com isso. Estude um pouquinho, pelo menos, os originais da Bíblia e você vai entender que tudo que fala na Bíblia sobre inferno é sepultura, lugar dos mortos. Tudo que fala na Bíblia sobre inferno não tem nada a ver com o inferno físico. Não tem nada a ver. Quando você começar a entender que nosso propósito, queridos, apesar de que tem muita gente enganada, pensando que a gente está aqui para lutar contra pessoas, para lutar contra as supostas igrejas denominacionais, não é isso não, querido. O nosso papel aqui, não é isso, brigar com ninguém. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a entender a Bíblia. Nós estamos aqui para colocar o nosso entendimento. Mas algum dia nós obrigamos a você a querer entender a Bíblia do jeito que nós entendemos? Não, querido. Nós expomos a palavra aqui. Agora cabe a você aceitar ou não. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele disse que o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. O que você semeia na carne? O que você semeia no espírito? Na carne. Sabe o que eu semeio? Na carne. Às vezes, é coisas da carne. E o que é coisas da carne? O capítulo 5 do mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, olha o que é as obras da carne. O que Paulo diz aqui? As obras da carne
são estas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e coisas, facções. Ele diz porfias, não é? Iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice e orgias, e coisas semelhantes a esta. Agora, os frutos da carne, Paulo diz que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Você observa que são 9 frutos da carne, são 16 os frutos são 9 frutos do Espírito e 16 os da carne. Agora, mas tem uma coisa aqui no versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas, que ele fala assim, ó, mas sem ir, mas, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Por quê? No verso 17 ele vai lá, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Meu querido, deixa eu confessar e dar um spoiler aqui para você. Até mesmo dentro de um lar, entre marido e mulher, quando você observa, quando você é guiado pelo Espírito, quando você é homem que é guiado pelo Espírito, o seu cônjuge, às vezes chega do trabalho cansado e começa a se alterar com você dentro de casa, e às vezes você sem dever nada, você não sabe nem o que está acontecendo. Olha, por que minha esposa está desse jeito, falando desse jeito, está espraguejando? Quando você é guiado pelo Espírito, você deixa ela falar. Quando você é guiado pelo Espírito, você deixa ela falar. Por quê? Daqui um pouco aquilo ali vai passar. Ou vice-versa. Você, minha irmã, que é guiada pelo Espírito, quando o seu esposo, claro que você quando ama o seu marido, ama o seu lar, sua família, se ele chegou um pouquinho alterado, aí ele vai começar a espraguejar, vai começar a falar, pá. Aí você que é guiado pelo Espírito, minha irmã, você vai se acalmar, tranquila. Aí daqui a pouco ele também vai, você entende? Então por quê? Porque Paulo disse que a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem um contra o outro para que não façais o que vocês querem ou o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo aqui está falando para os crentes da Galácia, que não eram judeus. E isso vale para mim, para você, para eu e para você, que éramos gentios na carne. Hoje não, hoje somos filhos no Espírito. Então, o que o irmão Cláudio Mendes fala no seu vídeo, eu achei lindo, achei muito bonito. E é verdade. Então não adianta as pessoas pensarem que o que está acontecendo no mundo, esse ódio, essa contenda, esses terrores, terremoto, isso tudo é cumprimento da Bíblia. Mas cumprimento da Bíblia, se ela termina em Apocalipse, o Apocalipse foi o último juízo de Deus sobre a terra, nas profecias bíblicas. De lá para cá, o que acontece no mundo, meu querido, é fruto da própria ignorância do homem. Então entenda isso. E você vai parar de ter medo dos homens, ter medo da religião, porque você vai entender que enquanto houver ser humano sobre a terra, e eu não sei até quando, nem você sabe, porque daqui a pouco nós estamos voltando para casa, mas enquanto existir, sempre vai haver esse tipo de coisa. O homem sempre vai colher aquilo que ele planta. Obrigado ao nosso irmão Cláudio Mendes por mais esse vídeo que ele fez, um vídeo lindo.
Ele fez até lá caminhando, né? Lá em São Paulo, numa área verde ali. Vocês pode procurar aí, né? No canal do nosso irmão Cláudio Mendes, Limpos pelo Evangelho Eterno, e você vai observar esse vídeo. É lindo. Ele está fazendo uma caminhada e é lindo esse vídeo. Ele fala sobre esse assunto. Meu querido, muito obrigado pela sua atenção. Eu agradeço ao nosso eterno Criador, agradeço ao irmão Cláudio Mendes e agradeço a todos os nossos inscritos para a honra e glória do nosso Criador. Obrigado e até o próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus. Amém.